graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação, capítulo 6, a regeneração. Amados, no tópico 2, o poder da regeneração, foi tratado os seguintes assuntos. Qual o problema básico que Paulo procurou corrigir quando escreveu Gálatas, capítulo 2 e capítulo 3? Quais as 3 maneiras pelas quais o crente pode saber que está regenerado? E hoje, no tópico 3, vida frutífera, a evidência da regeneração. Amados, a vida nova que tem lugar pela regeneração pode ser comparada a uma semente plantada no coração. É uma semente toda especial que faz brotar uma árvore de justiça. Lá em Isaías, no capítulo 61, versículo 3, diz: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? O propósito dessa árvore é dar frutos que glorifiquem a Deus. Lembrando, as boas obras não produzem salvação, nem são um meio de assegurar ou manter a salvação. No entanto, estão integradas à vida do crente, como evidência de que ele é uma pessoa regenerada que vive para Cristo praticando a justiça. Cristo comparou as boas obras do crente a bons frutos e declarou que o crente pode ser identificado pelos bons frutos produzidos na vida. Semelhante, o descrente pode ser identificado pelos maus frutos produzidos na sua vida. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 16 e 17, diz: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Entenda, queridos, nem todo crente produz a mesma quantidade ou qualidade de frutos. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 23, diz: Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, nem tudo que parece ser fruto espiritual resulta de uma vida dirigida pelo Espírito. Qualquer pessoa pode produzir o tipo de frutos ou boas obras parecidas com a do crente. Amém? Então, quais são as distinções que identificam o fruto do Espírito? Gálatas, do capítulo 5, versículo 22 e 23, parte A, diz: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Outras referências do fruto na vida do crente é a sua atitude de bondade. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 9. De justiça em Tiago, no capítulo 3, versículo 18. E de santidade em Romanos, no capítulo 6, versículo 22. Amados, os atos visíveis, como evangelizar, servir, contribuir, adorar, exortar, etc., vêm também do Espírito, mas são apenas os sinais externos do produto do Espírito. Amém? Assim, bons atos indicam o fruto do Espírito, ou o da carne, dependendo se os motivos foram gerados pelo Espírito ou por interesses pessoais. Entenda, nenhum fruto amadurece de um dia para o outro. Leva tempo. Pela graça e pelo poder de Deus, cada crente pode crescer e atingir a maturidade espiritual. Quando? Todos os aspectos do fruto do Espírito estarão plenamente desenvolvidos e evidenciados na sua vida. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ninguém é salvo só porque pertence à igreja ou a uma família cristã. Essas pessoas devem perguntar a si mesmas: a minha vida está mesmo toda entregue a Cristo? 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5,
acrescenta: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A igreja, amados, observa duas importantes ordenanças: a Santa Ceia e o batismo em águas. Ao participar da Santa Ceia, o crente relembra a morte de Cristo na cruz. E no ato do batismo, ele relembra o seu sepulcro. A ceia ressalta o perdão, o batismo, a separação da vida antiga e, portanto, sua morte e a ressurreição para uma nova vida. A verdade central da regeneração é que o crente é uma nova criatura, que foi separado do seu passado e introduzido no novo futuro. E Paulo diz, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O ato do batismo, por imersão total, é um símbolo visual do crente afirmando que morreu para a velha vida e que ressuscitou para a nova vida. Romanos, no capítulo 6, verso 4, fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Entenda, amados, o batismo é apenas um ato simbólico e que é tão inútil quanto simplesmente um banho, se não for acompanhado de uma consciência verdadeiramente regenerada, segundo a fé. E assim pode criar um questionamento. Se o batismo é apenas um ato simbólico, por que eu preciso ser batizado? Deus ordenou este meio de demonstrar ao mundo o rompimento definitivo com a velha vida e o começo de uma nova vida espiritual. O batismo não é uma opção para o crente, amados, é um mandamento de Cristo. O batismo de João serviu para introduzir o batismo de Cristo. Aqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram, receberam o batismo. Outra questão: o homem pode ser salvo sem ter sido batizado? Resposta: sim, o ladrão na cruz. Mesmo assim, a Bíblia não diz que o crente pode escolher entre ser batizado ou não ser. Ela afirma que deve ser. Se, pois, o batismo não é parte integrante da salvação, como explicarmos versículos tais como Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Em primeiro lugar, notamos que este versículo fala da salvação sobre dois aspectos, um positivo e um negativo. O aspecto positivo, mas o batismo é mencionado, mas quando Marcos escreveu sobre aquilo que causa a condenação, ele simplesmente diz: quem, porém, não crer, será condenado. Assim, o batismo está associado com o recebimento da salvação. Amém? Na igreja primitiva, o batismo era realizado quase imediatamente após o ato da conversão. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, não como um agente para a salvação, mas como uma maneira de confissão inicial da fé. Observe, amados. Note alguns exemplos de batismos imediatos à conversão. Batizados ali. Atos, no capítulo 2, versículo 21. Naquele dia. Atos, capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito. Atos, capítulo 16, versículo 33. Naquela mesma hora. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 7. A adoção. Tópico 1. O que é adoção? E vamos tratar os seguintes assuntos. O que é a doutrina da adoção? Quais os 5 benefícios de ser filho de Deus? Então, mas nós encerramos o capítulo 6 falando sobre a regeneração. Reconhecemos que nós fomos regenerados pelos sinais aqui listados. E que nós temos uma missão de levar as outras pessoas a conhecer a respeito da regeneração. Que nós possamos usar esse material para pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo e levar
outras pessoas a se entregarem e a render-se a Cristo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vá ali nos comentários, deixe o seu comentário, a sua questão, para nós estarmos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.